Nosso quinto momento para a Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Histologia e Fisiologia Humana. Dá aquele print, muitas informações, você vai falar, pô cara, sempre muitas informações. Eu vou falar assim, a UniOeste é uma prova bem específica. Quem tem conhecimento da prova sabe que ela é bastante exigente. Então, dentro de uma questão, ela pode abordar vários conhecimentos. Por exemplo, dentro da histologia, nós temos 4 variedades de tecidos humanos, tecidos humanos, epitelial, conjuntivo, muscular e tecido nervoso. Então, aqui do ladinho eu tenho tecido epitelial, folheto embrionário, ecto, meso e endodérmico são responsáveis pela formação das variedades do tecido epitelial. E nós temos 2 variedades, um tecido epitelial de revestimento e um tecido epitelial glandular ou secretor. Prof, mas o de revestimento só reveste? Não, ele faz revestimento, lembra? Ele protege, ele faz troca gasosa lá no alvéolo pulmonar. Eu tenho um epitélio pavimentoso simples, uma camadinha de células achatada. Lá no meu intestino delgado, eu tenho simples, prismático, e ele é cheio de microvilosidades, especializações da membrana plasmática, para aumentar a área de absorção de contato com esses alimentos. Então a prova pode fazer essa associação. No tecido epitelial glandular ou secretor, a função é secretar, é um exemplo de exocitose. Por exemplo, glândulas salivares, uma secreção exócrina. Glândulas como suprarrenais, hipófise, tireoide, uma secreção endócrina, em que as substâncias são liberadas no interior da corrente sanguínea. E o nosso pâncreas, que libera o suco pancreático lá no duodeno e libera insulina e glucagon na corrente sanguínea, é um exemplo de glândula mista ou anfícrina. Lembrando que, se ela secreta, a célula tem muito retículo rugoso, muito complexo de Golgi, muita vesícula de secreção. Então a gente pode fazer essa associação. O tecido conjuntivo é com muita variedade. Tem o tecido conjuntivo frouxo, tem um tecido conjuntivo denso, modelado, não modelado. Tem tecido cartilaginoso, tem tecido ósseo, hematopoético, que formava o sangue, o tecido adiposo. Eu deixei 2 de destaque, tecido ósseo e cartilaginoso, lembrando que eles executam sustentação. E o tecido cartilaginoso é um exemplo de tecido conjuntivo avascular. Como regra, os tecidos conjuntivos são vascularizados. A grande exceção é o cartilaginoso. Lembrando que o tecido epitelial também tem como característica ser avascular. E aí, esses tecidos, eles têm uma limitação, muitas vezes, na sua nutrição e nas suas trocas. O tecido epitelial faz troca, nutrição, a partir dos tecidos conjuntivos adjacentes ou vizinhos. O tecido cartilaginoso, ou líquido sinovial, ou pericôndrio ao redor da cartilagem, possui vaso sanguíneo e aí faz essas trocas. Destaquei aqui macrófago fibroblasto. Vai que a UniOeste pede para você associar o tipo de célula com o tecido. O macrófago é uma célula grande, multinucleada, que tem origem nos monócitos sanguíneos, que faz fagocitose e proteção. Os fibroblastos são as células mais abundantes do tecido conjuntivo e executam a função de secreção, produção das fibras, principalmente as fibras colágenas, são as que dão suporte e sustentação àquela matriz extracelular típica do tecido conjuntivo. O tecido muscular com origem mesodérmica pode ser dividido em liso, aquele com fibras fusiformes, lembrando que fibra é o nome da célula muscular também, estriado cardíaco, fibras ramificadas ou anastomosadas, com discos intercalares. Esses 2 têm um controle involuntário, enquanto que esse músculo estriado esquelético ele é multi ou polinucleado. As fibras são cilíndricas, longas e elas ainda apresentam uma capacidade de contração voluntária, dependendo da nossa vontade. No músculo estriado, eu tenho um acúmulo de unidades contráteis no músculo, uma organização dessas unidades. Os sarcômeros são unidades contráteis do músculo, formado por actina e miosina, e eles se organizam em feixes cilíndricos no citosol, que são as miofibrilas. Então aqui eu vejo isso no músculo estriado.
E o tecido nervoso, que forma os componentes do sistema nervoso, vai executar um controle geral do nosso organismo. Esse tecido nervoso é formado principalmente pelos neurônios e pelas células da glia ou gliócitos. Lembrando que os neurônios são células que executam o papel de excitabilidade. Respondem a estímulos e conduzem esses estímulos. Então os neurônios têm essa capacidade. Já os gliócitos ou células da glia sustentam, protegem e alimentam os neurônios. Os neurônios em repouso, neurônio em repouso, carga positiva fora, chegou um estímulo, abre o canal de sódio, despolarizou e a entrada do sódio vai promover essa despolarização. Então, de novo, neurônio responde a esse estímulo, gliócito ou célula da glia não. Neurônio em repouso, face externa positiva e interna negativa, chegou o estímulo, despolariza, graças à entrada de sódio. Repolariza, graças à saída do potássio. Nosso sexto momento para a UniOeste. Bora! Quando nós pensamos nessa informação aqui, eu tenho o fluxo da informação genética. Cuidado com aqueles desenhos que representam cromossomos. Então eu tenho um par de homólogos nas células diploides, elas são portadoras de cromossomos homólogos, ou seja, aos pares. Lá no cromossomo homólogo eu tenho uma sequência de genes. Esses genes têm pedaços, sequências de DNA. Esse DNA contém uma informação para a síntese de um RNA mensageiro ou de uma proteína. Isso a gente chama de gene. Quando nós pensamos no DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele tem uma capacidade duplicativa ou autoduplicativa. Nas células eucarióticas, esse fenômeno chamado duplicação ocorre no interior do núcleo. Essa duplicação é semiconservativa e bidirecional. Lembrando que eu tenho aquele pareamento, adenina, timina, citosina, guanina, vem a enzima helicase, separa, quebra essas pontes de hidrogênio, afastando as fitas, e a DNA polimerase vem construindo as novas fitas. Então isso é uma duplicação semiconservativa bidirecional. O DNA, ele também tem a sequência de informações, os genes, e lá eu tenho a expressão. A enzima RNA polimerase lê a sequência de informação e produz um pré-RNA mensageiro nos eucariotos. Nesse pré-RNA mensageiro eu tenho introns e exons. Introns são sequências não expressas e os exons sequências expressas. Esse pré-RNA mensageiro vai passar pelo splice, retira os introns, fica só a sequência de exons, ele sai do núcleo, vai para o citosol. Lá nós temos a chegada do ribossomo, subunidade menor encaixa no RNA mensageiro, o ribossomo, subunidade maior, encaixa o RNA transportador e aquele pareamento, códon, 3 letrinhas no RNA mensageiro, orienta um aminoácido na proteína. Então, códon, 3 letrinhas no RNA mensageiro, anticódon, 3 letrinhas no RNA transportador, códon, anticódon, códon, anticódon. Eu vou colocando os aminoácidos para a construção das proteínas. Lembrando que as proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes em nível celular. Elas servem como a estrutura da célula. Nós temos lá os microtúbulos, os microfilamentos, os filamentos intermediários que compõem o citoesqueleto, que sustenta e movimenta. Eu tenho várias proteínas lá. Eu tenho proteínas de membrana, eu tenho proteínas que sinalizam a célula. Nós secretamos anticorpos, proteínas de defesa. Então não esqueça que as proteínas são os compostos orgânicos celulares em maior quantidade. E para eu produzir ela, eu preciso dessa sequência da informação. As proteínas se diferenciam pelo número de aminoácidos, ou seja, a quantidade desses aminoácidos. Temos proteínas que têm 50, temos proteínas que têm 20, 30, 100, 200. Então essas proteínas, algumas definições mais antigas falavam em proteínas acima de 100 aminoácidos, 99 aminoácidos. Mas enfim, a prova vai explorar o número, a quantidade de aminoácidos. De acordo com a quantidade eu posso diferenciar a proteína. Sequência dos aminoácidos. Se eu colocar leucina, valina e metionina é uma coisa, se eu colocar leucina, metionina, valina é a outra coisa. Então eu posso mudar a posição e eu posso mudar o tipo de proteína. E o tipo de aminoácido. Nós temos aquela tabela do código genético com os 20 tipos de aminoácido.
Falei em código genético, na sua mente já apareceu que o código genético é a relação do códon e o respectivo aminoácido. E esse código genético é degenerado, ou seja, um aminoácido ele pode ser orientado por mais de um códon, então nós temos uma degeneração desse código. Esse código genético é universal, ou praticamente universal, ele vale para o sócio, ele vale para os vermes, ele vale para os fungos, ele vale para as plantas, uma diversidade de vida segue essa sequência. Nós temos raríssimas exceções, então nós temos uma universalidade ou quase universalidade do código genético. Lembra dessa sequência? Quando nós pensamos nos eucariotos, a duplicação e a transcrição ocorrem no núcleo e o processo de tradução no citosol, ou citoplasma. Nosso sétimo momento para UniOeste, aquele print e você está olhando para relações ecológicas. A UniOeste pode fazer a citação para nós de um texto, de um exemplo, um fungo que parasita formigas. Opa, a relação é intra ou inter. Fungo uma espécie, formiga outra espécie, então uma relação interespecífica, ou seja, entre seres de espécies diferentes. Mas ela citou nos recifes de corais a construção do coral por brotamento ao longo de 20, 30 milhões de anos. Opa, aquele recife de coral, aquela estrutura única forma uma colônia, onde os seres estão unidos anatomicamente. Prof, mas falou no branqueamento dos corais, o aquecimento das águas oceânicas, o metano, o CO2, o N2O e outras substâncias que estão sendo liberadas para a atmosfera, que são gases que aumentam a temperatura da Terra, afetam a temperatura dos oceanos, reduz a vida das algas que vivem em associação mutualística com os recifes de corais. Os corais gostam de águas superficiais, de águas quentes, e lá eles têm uma associação com algas. E essas algas passam nutrientes, o coral cria uma condição de proteção e eles trocam e mantêm uma relação íntima de sobrevivência. Então isso é um caso de mutualismo. Então pensa sempre na situação que a UniOeste colocar para você identificar se ela é intraespecífica entre seres de uma mesma espécie e se ela é interespecífica entre seres de espécies diferentes. Ela pode ser harmônica quando ninguém é prejudicado ou desarmônica quando existe prejuízo. Lembrando que as harmônicas também podem ser chamadas de positivas e as desarmônicas negativas. O mais comum é aparecer as interespecíficas, harmônicas ou desarmônicas. Então, foco no mutualismo, líquen, o cupim e o protozoário, os bovinos que têm lá na pança o rumo em uma associação com bactérias para fazer a digestão da celulose. São exemplos clássicos de mutualismo. Lá nas leguminosas nós temos a Rhizobium. A Rhizobium é uma bactéria. Em algumas outras plantas existem fungos nas raízes, formando as micorrizas. Lá, Rhizobium e leguminosa é uma bacteriorriza. Fungos e raízes, uma micorriza. Isso pode ser considerado também uma relação mutualística, devido à importância da relação para ambos os participantes. O inquilinismo, orquídeas que vivem em cima ou acima de outros vegetais sem prejudicar, então é uma relação de inquilino. Comensais, seres que se alimentam de restos alimentares, então uma relação também. Aqui no inquilinismo ela é positivo e zero, comensalismo positivo e zero, mas ninguém é prejudicado. Nas desarmônicas, alguém será prejudicado. Predatismo, tinha aquela relação de flutuação presa-predador, matar e comer um ser de espécie diferente. Lembrar que se for da mesma espécie, nós temos o canibalismo, aí é intra. Mas as onças se alimentam de capivaras, então nós temos uma relação entre seres de espécies diferentes de predatismo. Eu tenho populações de indivíduos da espécie A e da espécie B, que vivem no mesmo ambiente, então espécies diferentes, competem por recursos. Alguém ganhou essa competição? Infelizmente a competição ela sempre é negativa para ambas as populações. Parasitismo e amensalismo. O amensalismo é caracterizado pela inibição, seres que liberam substâncias químicas no ambiente. O fungo
Penicillium notatum, que liberava a substância que foi chamada depois de penicilina e impedia a proliferação de bactérias. E um asterisco especial para o parasitismo, porque a UniOeste ela tem característica de cobrar uma doença nas suas avaliações. Então eu fiz um asterisco, parasitismo. Não tem um parasita e um hospedeiro. O hospedeiro é prejudicado e o parasita é beneficiado. O objetivo do parasita não é matar o seu hospedeiro, entretanto, infelizmente, isso pode acontecer. Lembrando de viroses, dengue, febre amarela, nós temos viroses, dengue, febre amarela, gripe, rubéola, sarampo, poliomielite, são doenças causadas por vírus. Tuberculose, tétano, coqueluche, difteria são bacterioses. Ainda sífilis e gonorreia, que são doenças sexualmente transmissíveis, bacterioses. E faz muito tempo que a UniOeste não cobra verminoses. Ascaris lumbricoides, a lombriga, um nematelminte. Taenia solium, Taenia saginata, 2 plateumintes que estão associados a teníase. A Taenia solium ainda a cisticercose. Se você ingerir a carne do bovino ou do suíno contaminado, você vai desenvolver a larva cisticerco. Essa larva cisticerco vai crescer e vai dar origem a um verme adulto. Aí você tem a teníase. Prof, falou que o indivíduo fazia ingestão dos ovos da Taenia solium. Aí esses ovos se desenvolvem e formam cisticercos. E eles podem se formar na musculatura ou no sistema nervoso. E aí nós temos a cisticercose. Então são verminoses. São doenças causadas por plateumintes e nematelmintes. 2 filos interessantes. Então essas seriam as 7 dicas. Eu espero contribuir e que você mande muito bem na prova da UniOeste. Boa prova!